Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar quando a perícia judicial ela é indispensável. E é indispensável também você não seguir esse vídeo, não acompanhar esse vídeo para saber todos os detalhes. Nós vamos revelar aqui atualizações com relação a isso, a processo judicial. Então presta bastante atenção porque esse conteúdo vale muito a pena, tá? Nós vamos explorar até a profundidade de casos de perícia judicial, que é um elemento muito importante dentro de um processo judicial. A perícia judicial é requisitada quando há uma contestação sobre uma decisão do INSS relacionada, por exemplo, ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, especialmente se o beneficiário acredita que a análise médica do INSS foi incompleta, incorreta ou injusta. O papel dessa perícia é fornecer uma avaliação médica independente, realizada por um perito judicial nomeado pelo tribunal, que analisa todas as provas médicas apresentadas para emitir um laudo mais detalhado e imparcial. Isso é importantíssimo, pessoal, nós ouvirmos a palavra imparcial. Isso quer dizer o quê? Que o médico perito da justiça, ele não tem vínculo, ele não tem interesse com o processo, ele não está ligado às partes do processo. Esse laudo ele é usado como uma ferramenta fundamental pelo juiz para tomar uma decisão final sobre o direito do segurado ao benefício. A perícia administrativa, que é aquela conduzida pelos peritos médicos do próprio INSS, enquanto a perícia judicial ocorre no âmbito da Justiça Federal, normalmente durante um processo de contestação do beneficiário, uma grande diferença é que a perícia judicial costuma ser detalhada e abrangente, considerando documentos médicos mais extensos, muitas vezes entrevistando o beneficiário de forma mais criteriosa. O que é isso? Conversando com o segurado, perguntando qual é o problema, o que acontece no dia a dia, para esse médico ele ter um diagnóstico bem diferente do que acontece no INSS, que o médico não olha nem na cara do segurado, tá? O perito judicial ele não está vinculado aos interesses administrativos do INSS, o que garante uma análise menos parcial, com mais foco na saúde e na funcionalidade do segurado. A perícia se torna, judicial indispensável em vários cenários. Por exemplo, quando o segurado apresenta relatórios de especialistas que descrevem limitações significativas que não foram adequadamente reconhecidas na perícia do INSS. Nessas situações, o beneficiário pode questionar a conclusão da perícia administrativa e o tribunal ordenar uma nova perícia para garantir que todas as condições médicas sejam analisadas de forma justa e abrangente. Isso é particularmente crucial em casos de doenças crônicas ou degenerativas, onde a estabilidade ou piora da condição pode ter sido subestimada no INSS. Olha que coisa, hein, gente? A Justiça tem um papel central em garantir que os segurados não sejam prejudicados em avaliações inadequadas ou pela aplicação excessivamente restritiva de normas, tá? Se o INSS falha em reconhecer a gravidade de uma condição ou se há indícios de que a perícia administrativa ela foi superficial, como a maioria é, o juiz pode determinar que uma perícia judicial seja realizada para proteger os direitos desse segurado. A perícia judicial ela é, portanto, uma salvaguarda essencial contra decisões que poderiam comprometer o sustento e a dignidade desse segurado. O laudo produzido por esse perito judicial tem um peso significativo nas decisões judiciais. Se o perito confirmar que o segurado possui uma incapacidade que impede de trabalhar, o juiz ele pode determinar que o benefício seja restabelecido ou concedido. Além disso, a Justiça pode ordenar pagamentos retroativos dos valores devidos, desde a data da cessação indevida ou do início da incapacidade, tá? Isso tudo corrigido monetariamente. A perícia judicial, assim, tem o poder de reverter decisões desfavoráveis, assegurar o cumprimento dos direitos sociais estabelecidos na Constituição.
Nos casos mais frequentes em que a perícia judicial é requisitada e envolve doenças de difícil diagnóstico ou condições que evoluem de forma gradual, por exemplo, como a fibromialgia, transtornos psiquiátricos, doenças autoimunes, o desafio dos peritos judiciais é analisar não apenas o exame e relatórios médicos, mas também a funcionalidade do segurado em sua atividade diária e a expectativa de recuperação. Isso garante que a decisão judicial ela esteja alinhada com a realidade médica do beneficiário, oferecendo uma análise justa e que leve em conta o impacto da incapacidade na vida desse indivíduo. A perícia judicial, portanto, não só contribui para um processo mais justo, mas ela também reafirma a importância de um sistema que prioriza o bem-estar e a dignidade do segurado. A perícia judicial é considerada um processo mais justo e imparcial com relação às avaliações administrativas do INSS por várias razões que garantem a integridade e a objetividade do exame. Essas garantias são fundamentais para assegurar os direitos do segurado, que sejam protegidos, e nós vamos falar das principais razões que conferem confiança da justiça no caso de perícias judiciais. O perito judicial geralmente é o especialista nomeado pelo juiz, não tem vínculo com o INSS ou com os segurados, garante uma análise imparcial. O objetivo principal é fornecer uma avaliação técnica neutra sobre a condição de saúde do segurado, como são selecionados a partir de uma lista de profissionais credenciados na justiça. Veja bem, eles não são funcionários da justiça. Sua responsabilidade é exclusivamente com o tribunal. Ele é convocado, faz a perícia e ganha por isso. Não é funcionário, tá? O que evita possíveis influências ou pressões externas. O processo judicial prevê que, caso uma das partes, o segurado ou o INSS, não concorde com o laudo pericial, há possibilidade aí de solicitar esclarecimentos ou contestar o relatório. O juiz ainda pode determinar uma nova perícia ou solicitar que o perito amplie e detalhe as suas conclusões. Isso oferece um nível de transparência e segurança, assegurando que todos os aspectos da condição médica do segurado elas sejam minuciosamente avaliadas, diferente da perícia administrativa do INSS, né? O perito judicial ele tende a ser muito mais detalhista, abrangente e humano, tá? Essa é a grande diferença. A perícia judicial examina toda a documentação apresentada, exames, relatórios de especialistas, também pode realizar entrevista minuciosa com o beneficiário para compreender o impacto da condição da sua capacidade funcional. O médico tem que saber por que você não consegue trabalhar, o que está acontecendo, examinar onde o segurado indicar o problema. Isso é uma perícia. Essa abordagem abrangente é projetada para garantir que nenhuma informação médica relevante seja negligenciada, né? Não é entrar na sala, o cara de cabeça baixa, você entrega o documento, ele não pergunta nada, digita algumas coisinhas, 2, 3 minutos e manda embora. Que perícia é essa? O juiz é a autoridade máxima responsável pelo processo e a sua supervisão garante que a perícia seja conduzida de forma justa e transparente. O magistrado ele pode questionar também o laudo pericial, ouvir testemunhas, por exemplo, como médicos que acompanham o caso do segurado e considerar outros elementos de prova que possam influenciar na decisão. Esses elementos de prova são os documentação que você anexa no processo, tá? Esse nível de supervisão oferece uma camada adicional de garantia de que o processo está sendo conduzido com seriedade. O segurado, ele se sente seguro. O segurado, ele não fica desesperado, sabe? Diminui o estresse. Tudo isso é muito importante. Era o que deveria ser encontrado dentro do INSS. As opiniões dos segurados sobre o processo de perícia judicial também variam amplamente, dependendo das experiências individuais com o sistema. Tem gente que eu já vi reclamar da perícia judicial, mas tem gente que reclama de tudo também. Pode ser que aconteça de pegar um perito judicial que não esteja num bom dia, que
não tenha sensibilidade, que não goste do trabalho que faz. Muitos segurados relatam que se sentem aliviados ao saber que a perícia judicial existe como uma ferramenta para questionar e corrigir possíveis injustiças ou erros cometidos pelo INSS. O fato de poderem ter o seu caso revisionado por um profissional independente com uma análise detalhada proporciona uma sensação de justiça, confiança no processo. Por outro lado, a espera pelo resultado da perícia judicial pode ser emocionalmente desgastante. O processo judicial ele tende a ser mais demorado que o administrativo. Muitos segurados enfrentam dificuldades financeiras enquanto estão aguardando a decisão. A necessidade de passar por um processo judicial também pode aumentar o estresse, a ansiedade, especialmente para aqueles que já sofrem de problemas de saúde graves. Alguns segurados acreditam que a perícia judicial ela é mais rigorosa e técnica, o que pode ser positivo para garantir que apenas aqueles que realmente estão incapazes recebam os benefícios. No entanto, essa percepção também causa preocupações de que o processo pode ser intimidante ou mais exigente do que o necessário, especialmente para pessoas com condições médicas complexas que são difíceis de diagnosticar. Eu não falei que tem gente que... Agora compara com a do INSS, vê se dá para falar mal da perícia judicial. Há segurados que mantêm uma certa desconfiança em relação ao sistema judicial. Tudo bem, preocupados com possíveis decisões desfavoráveis. A justiça não é Deus, pessoal, ela não é perfeita, a gente sabe disso. Mesmo após a perícia judicial. Em muitos casos, relatam receios, apesar das garantias e da imparcialidade, o processo ainda pode ser influenciado por fatores externos, pelas próprias limitações em apresentar toda a documentação médica exigida. Muitos segurados consideram a perícia judicial também como uma esperança, como nós falamos, de ser tratado com atenção e respeito. Se espera análises que considerem exames e a dificuldade cotidiana enfrentada pelos segurados, garantindo um julgamento decente. Por fim, as expectativas positivas com a perícia judicial, ela fortalece a confiança no sistema de seguridade social e no direito de defesa. Por outro lado, se o resultado não é favorável, também pode aumentar a frustração ou a sensação de que o processo é injusto. De qualquer jeito reclamam, né, pessoal? Tem gente que reclama de tudo, né? Essas opiniões demonstram complexibilidade, desafios enfrentados pelos segurados do INSS. É que quando chega na justiça, o segurado geralmente ele está tão decepcionado, tão estressado, tão angustiado por tudo que passou no INSS, que acaba confundindo, tá? E é aquele que não acredita mais em nada, sabe? E não é bem assim. Se não tivesse a justiça, pessoal, o perito do INSS fosse injusto, você não tinha para onde correr. Apesar, né, de se beneficiarem da perícia judicial com recurso, também de apelação, ainda também lidam com a incerteza e impacto emocional de passar por um processo judicial para garantir os seus direitos. Tudo isso influencia nas opiniões. O princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, ele é aplicado durante o processo judicial. Isso significa que o segurado ele tem o direito de se manifestar. Apesar de novos documentos, solicitar uma segunda opinião médica, também pode contestar conclusões da perícia, mas o processo sempre deve respeitar os direitos de ambas as partes, tá, pessoal? Garantindo que as decisões sejam baseadas em um julgamento justo e equilibrado. O segurado pode indicar, por exemplo, um assistente médico de sua confiança para acompanhar a perícia judicial. Esse profissional ele pode apresentar laudos técnicos, sugerir questionamentos ao perito judicial, ajudar a assegurar os detalhes médicos, né, considerados adequados. Essa possibilidade aumenta também a transparência e a confiança no processo. Agora pede lá no INSS, através do portal Meu INSS, que você quer levar o seu médico que está acompanhando a sua incapacidade para participar da perícia, vê se o perito lá do INSS autoriza. Não autoriza. Desculpe, não autoriza. Vocês acreditam? Agora, por que não autoriza?
Será que ele tem medo de ser questionado e não saber responder? Ele vai se sentir pressionado a ter que trabalhar, fazer o trabalho dele? Que resposta você tem a isso? As garantias com que a perícia judicial seja vista como um mecanismo confiável é uma das formas que a justiça consegue manter, né, a sua credibilidade, coisa que o INSS não se preocupa. Por isso que a credibilidade do INSS é zero. Por isso que todos os dias nós temos reclamação de perícia administrativa dentro do INSS, de funcionários, de recepção, no atendimento, exatamente por isso, porque não tem essa preocupação. A preocupação maior é sempre a rigidez, é sempre dificultar, é sempre, sabe, procurar deixar mais tumultuado, burocrático o sistema, para que dificulte o máximo possível do segurado ter um acesso a um benefício que é direito, porque ele paga contribuições mensais do seu trabalho para isso, para ter direito a isso. Se você não paga o INSS, você não tem direito a benefício. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, vocês viram como é importante, vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, que nunca se depararam com o vídeo, né? Sempre ouve falar em processo judicial, mas nunca pegaram um conteúdo falando, explicando como é a perícia judicial, o que ela é, a responsabilidade do perito judicial. Olha quanta informação. E informações como essa você vai encontrar aqui no canal sobre todos os assuntos no INSS. Então é muito importante você participar, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber conteúdos como esse, relevantes, atualizados todos os dias, com informações importantíssimas e muitas informações que acabaram de sair, eu já trago aqui para deixar vocês atualizados. Então você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixe um forte abraço e até os próximos vídeos.